Só para dar um exemplo para vocês, um produtor francês no sul da França, um camponês no sul da França, no século XIV, ele, em 1 hectare de terra, ele produzia o suficiente para alimentar 12 pessoas. No final do século XX, no mesmo sul da França, um camponês sustentava 300 pessoas. Vocês estão entendendo o que eu estou tentando falar para vocês? Embora o número de trabalhadores ativos no futuro seja menor, né, esses trabalhadores, se tiverem recebido educação, eles poderão produzir o suficiente para os idosos e para si mesmos. Vou dar um outro exemplo. O PIB per capita no Brasil, entre 1900 e 2011, que essa é a última estatística que eu tenho de um artigo da Fundação Getúlio Vargas, ele aumentou 16,4 vezes. Esses números não estão na planilha do Ministério da Previdência. No Ministério da Previdência, a única coisa que faz parte das planilhas é inflação, PIB, salário mínimo, gasto com benefícios. Tudo bem, é isso mesmo, tem que ser esses números. Mas não tem uma variável chamada produtividade, que poderia derrubar os argumentos da necessidade de fazer reforma da Previdência. Eu não tenho mais tempo, mas eu queria dizer para vocês que, pelos meus números, a Seguridade Social tem um superávit, talvez no debate eu possa mostrar, que ano passado alcançou 16 bilhões de reais. Posso mostrar? Olha, ele permitiu, hein? Vá passando, por favor, até chegar lá. Pode tocar o dedo em cima, vai passando. Vai passando. Aí é um quadrinho de como é que se faz o cálculo hoje. O falso déficit é calculado da seguinte forma. O governo soma as contribuições ao INSS dos assalariados, dos empregadores, tanto dos trabalhadores autônomos como dos avulsos, soma tudo que é contribuição ao INSS e diminui os benefícios previdenciários do regime geral de Seguridade Social. E, inclusive, alguns gastos assistenciais, como LOAS e RMV. E o resultado é um saldo previdenciário negativo. O que é que acontece com esse tipo de cálculo? Em primeiro lugar, esse cálculo ele não segue os preceitos da Constituição Federal de 88, no seu artigo 195, porque ele só usa uma fonte de receita, certo? Que é a contribuição sobre a folha. Passa mais um. É um recurso contábil, né, que não expressa a realidade do que de fato acontece com a Previdência Pública. Vai passando. Vai. Quando você olha, pode passar, por favor, pode chegar na tabela. Então, desconsidera, né? Vai passando, está aí a tabela. Né? Se ele fosse considerar os dispositivos constitucionais, se o governo fosse fazer essa análise rigorosa, com base no artigo 194 e 195, ele iria elencar todas as receitas que pertencem ao sistema de Seguridade Social, que são 5, né? A contribuição sobre a folha, que a gente chama de contribuição previdenciária, a contribuição social sobre o lucro líquido, a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, que é a COFINS, o PIS-PASEP, que financia o seguro-desemprego, e mais a receita de concurso de prognósticos. Considerando todas essas receitas e todas as despesas, inclusive as despesas com o SUS, as despesas com todos os programas sociais do governo, a despesa com todos os benefícios, pensões, aposentadorias e todos os auxílios doença, auxílio acidente, e mais tudo que é gasto com a máquina burocrática dos ministérios da Saúde, da Previdência, que agora nem existe mais, nós fomos despejados, né? O Ministério do Desenvolvimento Social, se você soma todo o gasto com a máquina burocrática e mais o gasto com os benefícios e com os serviços, o superávit ainda seria de 16 bilhões de reais em 2015. Reparem que o superávit está em queda. O maior superávit aconteceu em 2012. Né? Ali, em 2012, foi o maior superávit. Dali para frente, quando a queda das receitas começou a acontecer, esse superávit também começou a diminuir. Certo? Então, o verdadeiro cálculo não é mostrado. A mesma coisa acontece com o regime de previdência dos funcionários públicos da União. O governo omite receitas e aumenta despesas, né? Ao invés de ele entrar do lado das receitas com a participação do empregador, que é de 22%, ele entra com uma participação menor. Do lado da despesa,
ele coloca, junto com a despesa dos funcionários públicos, a despesa dos militares, que é responsável por 44% do déficit no regime próprio de previdência dos servidores, né? E ainda coloca o gasto com os funcionários dos territórios, dos antigos territórios federais, Roraima, Rondônia e Amapá. Então, eu quero finalizar dizendo para vocês que todas essas propostas de reforma da Previdência, na verdade, sinalizam para um grande acordo entre Estado e bancos, que elas não são necessárias porque o nosso Estado tem recursos suficientes para isso, está aí os recursos da conta única, está aí os recursos do superávit, os recursos da desvinculação das receitas da União, certo? Os recursos com as desonerações. Então, é muito difícil para quem estuda finanças públicas interpretar que nós vivemos uma crise fiscal, nós vivemos uma crise política, nós vivemos uma crise de rumo civilizatório da nossa sociedade, né? É isso que nós vivemos. Então, eu agradeço muito a atenção de vocês e peço desculpas por ter extrapolado o tempo.